Quando pensamos na Idade Média, vem sempre uma imagem cinza, todo mundo sujo, morrendo de fome e doente. Se você nascesse na Era Medieval e ficasse doente, já era. Pior ainda se tivesse um ferimento de batalha. Mas não era assim, existia muita ciência na Idade Média. Então hoje eu vou listar os top 10 maiores avanços médicos da Idade Média. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média. E o que eu mais vejo por aí são ideias erradas sobre a Idade Média. Como se nossos ancestrais fossem um bando de burro, não tivessem olfato pra cheirar o futum que era na época, não gostavam de cores, de moda, mas a pior coisa que eu já vi é achar que não existia ciência durante a Era Medieval, que todo mundo apenas plantava, caçava, cozinhava, guerreava e ia dormir. Não! As pessoas tinham curiosidade, cara. Experimentavam o que dava certo e o que dava errado. Porque a mãe de toda inovação é o problema. E a Idade Média tava cheia deles. Cada situação difícil era resolvida com engenhosidade e curiosidade. Aliás, outra crença errada do período medieval é de que a inovação científica era impedida pela igreja. Tá errado isso, gente. Inclusive, grande parte da ciência e das inovações que a gente usa até hoje foram feitas dentro da igreja, dos monastérios, pelos padres. Então bora saber quais foram as 10 maiores invenções da medicina medieval que mudaram o nosso mundo e influenciam nossas vidas até hoje. E não esquece de já deixar aquele like maravilhoso aqui embaixo, se inscrever no canal porque eu tô fazendo vídeo todas as semanas, 2 vezes por semana, às terças e às quintas, às 18 horas, e eu vou postar cada vez mais curiosidades sobre a Idade Média. E você é incrível por me dar forças para continuar aqui. Que deselegante. Em 10º lugar, a quarentena. Recentemente, nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo. E a quarentena, um método para frear o avanço da contaminação de doenças e pandemias, virou nossas rotinas. Mas esse conceito já vem lá da Idade Média. Pior que ele foi criado depois de um evento muito parecido com o que sofremos agora, a Peste Negra de 1347. Esse surto de peste bubônica começou na Ásia e se espalhou por toda a Europa medieval, matando 60% de toda a população. E eu conto muito mais sobre isso nesse meu vídeo aqui. As pessoas na Idade Média não sabiam sobre vírus, bactérias e nada disso, mas elas já tinham uma ideia de como a peste se espalhava pelo ar. Olha que da hora. Então depois que o surto foi controlado, no caso da Era Medieval foi naturalmente, não fizeram mais nada do que esperar e morrer, foram tomadas várias medidas para que a doença não voltasse a se espalhar e causasse outra tragédia. A palavra quarentena tem origens italianas, porque a cidade de Veneza emitiu uma lei que qualquer navio vindo de um local infectado pela peste negra deveria passar 40 dias ancorado antes de qualquer pessoa poder desembarcar. E quarentena, 40 dias, já sabe, né? Em 1374 houve ainda outra proclamação. Todos os barcos que iam a Veneza deveriam antes parar em uma ilha vizinha chamada de San Lázaro, até que o Conselho de Saúde da cidade fizesse uma inspeção e autorizasse a entrada de cada embarcação. E na Croácia, na cidade de Dubrovnik, em 1377, uma lei parecida foi emitida, mas lá eram 30 dias de isolamento para os navios. Aí seria o quê? Trintena? Em 9º lugar, a cesariana. Além do parto natural, óbvio, o parto cesariana já era praticado na Idade Média, mas ele era feito apenas em casos extremos, quando a mãe já havia morrido ou não teria chances de sobrevivência, assim tentando salvar o bebê. Foda. No século XVI, temos o primeiro registro escrito de uma mãe e seu bebê sobrevivendo a uma cesariana. Um fazendeiro suíço chamado Jacob Nuffer realizou a operação por conta própria em sua esposa. Ela já estava em trabalho de parto há vários dias, mesmo com 13 parteiras cuidando da situação. Ainda não tinha conseguido dar à luz. Jacob ficou impaciente e resolveu tentar o procedimento. A operação foi um sucesso, com a mãe posteriormente dando à luz a mais 5 filhos, inclusive gêmeos, cara. O bebê viveu até os 77 anos. Nós vimos um parto assim na nova série de Game of Thrones, A Casa do Dragão, quando a rainha vai tentar dar à luz ao novo herdeiro. Eu fiz um vídeo comentando tudo isso sobre a série, os fatos históricos. Mano, vai assistir que tá demais. Em 8º lugar na lista, limpeza de feridas. Pode parecer muito louco, mas os fisicistas medievais e escritores que pesquisavam o assunto, principalmente os monges, acreditavam que durante o procedimento cirúrgico ou nas feridas, como as de batalha
trabalha ou do dia a dia, o pus que era produzido deveria ser mantido ali na ferida, como uma forma de cicatrização. Essa teoria maluca vem da teoria humoral, a prática medicinal mais difundida durante a Idade Média. Eu já falei sobre ela aqui no canal, onde o pus é um dos 4 humores que teoricamente percorriam o nosso corpo, junto com o sangue, a bile amarela e a bile negra. Inclusive, essa era a ideia difundida na medicina árabe também, lá na época. Então eles não eram tão mais evoluídos assim que os europeus. Essa ideia é mais ou menos errada. O problema é que manter a ferida suja era infecção na certa. No fim, o paciente podia ter gangrena e já sabe, né? Isso até que no século XIII o cirurgião italiano Teodorico de Borgonha surgiu com um método antisséptico, onde a ferida deveria ser limpa e depois suturada para que houvesse a cicatrização, sem ter nenhuma infecção dessa vez, né? Até as bandagens eram embebidas em vinho como uma forma de desinfetá-las. Muito inteligente. Se sobrasse desinfetante da operação, você podia bebê-lo depois. Tô curtindo esse cara, mano. O cirurgião italiano também é conhecido por ser pioneiro no uso de anestésicos em cirurgia, com o uso de entorpecentes como ópio, mandrágora e outras ervas que deixavam o paciente inconsciente e muito feliz. Agora sim eu curti esse médico. Não era tão ruim pra Idade Média, né? E o Teodorico era um monge que se tornou bispo de Bitonto. Ele estudou medicina na Universidade de Bolonha e escreveu vários livros sobre medicina na era medieval. O mais famoso deles foi o Cirurgia, um compilado sobre a prática da cirurgia na época. Mas Bruno, como assim alguém estudou medicina na Idade Média, dentro de uma universidade? É, jovem! Em 7º lugar, cursos de medicina nas universidades. A ascensão das universidades em toda a Europa traria mudanças importantes, mas graduais, nas práticas da medicina medieval. As universidades, cara, surgiram na era medieval e formaram médicos famosos, se tornando os principais centros onde o conhecimento médico era compartilhado, verdadeiros polos da ciência na Idade Média. Um doutor da nossa época, Thomas Benedek, comenta em um dos seus livros: em 1231 d.C., o imperador Frederico II do Sacro Império Romano Germânico promulgou um conjunto de leis relativas a padrões de educação médica e formação que estavam muito à frente do seu tempo. Embora essas leis não tivessem um efeito imediato na formação e na prática médica, sua codificação da importância da educação pré-médica provavelmente reforçou e estabilizou um método educacional que estava se desenvolvendo e se tornou uma pedra angular da profissionalização dos médicos hoje em dia. A primeira universidade medieval foi a de Bolonha, onde Teodorico estudou. Depois surgiram outras, como a de Paris. Eu fiz um vídeo com várias curiosidades medievais e falo um pouco mais sobre isso. Vê lá depois, cara. Inclusive, esse imperador Frederico II tem muita polêmica sobre ele. Eu vou falar mais aqui sobre ele, principalmente nos shorts. Então começa a acompanhar os shorts do Caverna Medieval aqui no YouTube ou lá no TikTok, porque vão ter várias curiosidades rapidinhas. Em 6º lugar, oftalmologia e ótica. Escritores da antiguidade acreditavam que os humanos podiam ver coisas através de raios invisíveis de luz que estavam sendo emanados dos olhos. Quase acertaram a direção, só, né, não é pra lá, era pra cá. O matemático, físico e astrônomo persa do século XI, Alhazen, apresentou uma nova explicação para a visão através de sua pesquisa sobre ótica e a anatomia no olho. Em seu trabalho, O Livro de Ótica, que foi considerada a pesquisa mais importante no campo por centenas de anos, ele explica que a luz e as cores produzem efeitos nos olhos e que a luz forte vinda do sol pode causar danos temporários ou até permanentes no olho, mostrando que a luz vinha de fora, de outras fontes, e não de dentro do olho pra gente poder ver as coisas. Os médicos árabes medievais também se destacaram por seus avanços na área da oftalmologia, incluindo a invenção da primeira seringa, que era usada para extrair a catarata do olho. Ainda na Idade Média, o grande expoente desse campo da ciência foi Johannes Kepler, um matemático e astrônomo alemão, que no século XVI inventou uma versão melhorada do telescópio e criou as bases da ótica que usamos até hoje, inclusive tem um satélite com o nome dele. Em 5º lugar, exames médicos. Hoje, quando a gente está com alguma doença ou mesmo para fazer um check-up, é muito comum irmos fazer alguns exames médicos para ver como é que o nosso corpo está e ter um diagnóstico para o médico poder receitar o melhor tratamento. Mas isso não é coisa só da nossa era, porque já na Idade Média as pessoas faziam exames também, quem podia pagar pelo menos, para que o médico da época ou o fisicista pudesse receitar o melhor tratamento, que geralmente era uma comida, um tônico ou ainda a extração de sangue, chamada de sangria. Provavelmente a prática é antiga, podendo vir lá da China, mas o bizarro é que o exame era feito analisando a urina
urina do paciente também. E aí o fisicista pegava a urina, via sua cor, o cheiro, a textura, até aí tudo bem, né? É igual faz hoje. Mas o médico da época, o fisicista, também tomava o xixi para saber qual que era o seu gosto. What the fuck? Se você é médico ou é da área de medicina, imagina você ter que experimentar o xixi de todos os seus pacientes. Delícia, cara! Mas isso tinha um propósito. Por exemplo, se a urina estivesse doce, o gosto dela podia indicar que o paciente tinha diabetes. Incrível, né? A galera não tinha equipamento, tinha que se virar com a língua mesmo. E eu falo muito mais sobre esse exame e sobre os tratamentos medicinais na Idade Média nesse meu vídeo aqui, mas já sabe, vê depois. Já maratona o canal inteiro. Ajuda muito. Em quarto lugar, a anatomia e dissecção. Muitas pessoas acreditam que o conhecimento sobre a anatomia humana estagnou durante a Idade Média. Mentira! A verdade é que existem muitas evidências de que os médicos medievais já realizavam experimentos e examinavam a anatomia do corpo humano. Tanto evidências arqueológicas como o achado de vários equipamentos médicos, como em desenhos medievais que mostram a prática e os estudos realizados pelos cientistas e fisicistas da época. No ano de 1315, o médico e professor de anatomia italiano Mondino di Liuzzi chegou a realizar uma dissecção pública para os seus alunos e espectadores da universidade. Logo depois, ele escreveu o livro Anatomia Corporis Humani, que foi usado pelas escolas de medicina pelos próximos 300 anos, quase agora. E hoje é considerado o primeiro exemplo de manual medieval de dissecção e o primeiro texto verdadeiro sobre a anatomia humana. E o famosíssimo Leonardo da Vinci, que nasceu na Itália do século XV, fez diversos estudos sobre a anatomia humana que nos impressiona até hoje. Em terceiro lugar na lista, óculos. A gente não tem tanta certeza assim de quem foi o inventor dos óculos para corrigir a visão, mas tudo indica que no final do século XIII o produto já era bem conhecido na Itália. Um frade dominicano chamado Giordano de Pisa, que estudou nas universidades de Bolonha, Pisa e Paris, disse em um de seus sermões em 1305: ainda não faz 20 anos que se descobriu a arte de fazer óculos, que proporcionaram uma boa visão. Eu vi aquele que primeiro descobriu e usou e conversei com ele. A representação mais antiga que a gente tem de uma pessoa usando óculos vem do ano de 1351, quando o pintor Tommaso de Modena incluiu uma imagem do cardeal Hugo de Sancher como parte de um afresco em uma igreja. Nessa pintura, mostra o cardeal de óculos enquanto ele escreve em sua mesa. Em segundo lugar, as farmácias. A primeira farmácia foi fundada em Bagdá no ano de 754, quando a cidade ficava no califado de Abássida, durante a Era de Ouro Islâmica. No século IX, essas drogarias já eram reguladas pelo Estado. O médico árabe Abu Cassis foi um cirurgião que morou na Andaluzia durante o período da dominação islâmica lá na Península Ibérica. Ele fez grandes trabalhos na área de botânica, química, farmácia e cosmética. Em um de seus textos ele disse que as farmácias eram lugares para a arte de conhecer a matéria médica simples em suas várias espécies, tipos e formas. A partir delas, o farmacêutico prepara os medicamentos manipulados conforme prescrito e ordenado pelo médico prescritor. E na Europa medieval, as farmácias só chegaram no século XI, no sul da Itália, em uma região conhecida como Salerno. Essa região ainda era dominada pelo Império Bizantino, então eles trouxeram toda a influência da medicina oriental para a Itália. No século XII, as drogarias ficaram populares e tomaram toda a Europa. O imperador Frederico II do Sacro Império fez um decreto em 1240 separando as profissões de fisicista e apotecário, também conhecido como farmacêutico. A farmácia mais antiga na Europa ficava na igreja de Santa Maria Novella, em Florença, na Itália. Ela foi fundada em 1221 e hoje ela se transformou em um museu de perfumes. As farmácias ajudaram muito no desenvolvimento da ciência sobre a botânica e como os medicamentos poderiam ser feitos. E em primeiro lugar, o maior avanço de todos que influencia nossas vidas até hoje são os hospitais. Porque se a universidade e a farmácia ter nascido na Idade Média já é legal, imagina pensar que os hospitais vieram lá da Idade Média. Já no século IV, o conceito de hospital, que era um lugar onde os pacientes podiam ser tratados por médicos com acesso a equipamentos especializados, estava surgindo em partes do Império Romano, mas eram destinados principalmente aos combatentes militares. Quando a Idade Média chega, os hospitais mais arcaicos eram estabelecimentos religiosos cristãos que se destinavam a fornecer alojamento e assistência aos pobres e aos viajantes. Basicamente, os monastérios eram hotéis e hospitais ao mesmo tempo, o que fosse mais necessário na época. Em 529 d.C., o primeiro
monastério foi estabelecido na Europa, em um monte entre as cidades de Roma e Nápoles, chamado de Monte Cassino, e a ordem de São Benedito, que foi estabelecida lá em Monte Cassino, pregava a obrigação moral de cuidar dos doentes e feridos. Cara, eu fiz um vídeo muito legal sobre esse monastério de Monte Cassino, vê lá depois, porque essa é a minha origem. A cidade dos meus antepassados ficava do lado desse lugar histórico, inclusive a cidade da minha avó era romana, lá da antiguidade. E o primeiro hospital oficial medieval foi fundado na cidade espanhola de Mérida, no ano de 580 depois de Cristo. Na Roma Oriental e na Europa medieval, os hospitais geralmente eram administrados por monges e gradualmente se tornaram maiores e mais complexos ao longo da Idade Média. Quanto mais a ciência da medicina avançava e os conflitos se acirravam em uma época de violência e guerras, mais os monastérios se aparelhavam para receber os doentes e feridos. A medicina medieval era incrível e criou as bases do que sabemos e usamos até hoje. Eu falei mais sobre essa ciência nesse meu vídeo de como era a medicina na Idade Média. Eu também fiz um vídeo falando de uma descoberta incrível, a origem da peste negra, que pode desvendar o mistério das pandemias de hoje em dia. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!